ter a Deus como alimento. Esse é o grande mistério que hoje nós queremos celebrar na presença do Senhor. Amadas ovelhas, termos o Senhor como alimento. Comungar o Senhor Jesus. Eis o maior mistério da nossa fé. Que hoje nós queremos tornar público o que vive o nosso coração cada vez que nos aproximamos do altar. A solenidade de hoje é um anúncio público que o Senhor Jesus é o nosso alimento. E eu queria vos falar nesse dia sobre esse momento tão sublime e único quando nós o recebemos em comunhão e podemos degustar o seu corpo e o seu sangue. Estar em comunhão de coração com o Senhor, ser sustentado por Ele. Mas como é possível que o Senhor venha nos alimentar? E geralmente para poder querer tocar nesse mistério, às vezes escuto em alguns cantos ou até em algumas pregações que Deus se fez pão, mas não é assim. E a pergunta é: então o Senhor Jesus se faz pão para nos alimentar? Não. O Senhor se entrega como alimento. Ele mesmo sua carne, seu sangue, seus músculos, seus nervos, suas articulações, suas proteínas, suas artérias, seu coração, seu corpo e sangue, alma e divindade. O Senhor não se faz pão no altar, pelo contrário, é o pão que se mudará verdadeiramente no seu corpo, na sua carne. É o vinho que se tornará o seu sangue. Então preste atenção no que eu estou ensinando. O Senhor não se faz pão no altar. O Senhor se faz alimento. E esse alimento é Ele mesmo. E eu repito, às vezes, alguns cantos ou até algumas pregações, se diz que para exaltar a humildade do Senhor, Ele se fez pão. Está errado. O Senhor no altar não é pão, é Ele.
Verdadeiramente sua carne e o seu sangue. Após a consagração, não existe mais pão e não existe mais vinho. Amados filhos e filhas da Igreja, diante de tão grande mistério da nossa fé, como devemos comungar o Senhor? Depois de joelhos, o receber-os. Como devemos comungar o Senhor? Depois de tê-lo recebido de joelhos em nossos lábios? Porque eu volto a vos ensinar o que vos ensinei sempre. Devemos comungar o Senhor de joelhos e nos lábios, como uma criança que espera o alimento do céu. E aqui, com todo o meu coração, eu quero vos ensinar, vos recordar os passos profundos de quem comunga ao Senhor com profunda adoração. Primeiro momento, depois de o receber em teus lábios, você deve degustar o Senhor. O que é degustar? Não é mastigá-lo e comê-lo como um alimento qualquer, porque não é mais pão. Degustar é sentir o sublime gosto de pão, que não é mais pão, o gosto de vinho, que não é mais vinho. Verdade, você degusta e sente o gosto de pão, mas não é mais pão. Você degusta e sente o gosto do vinho, mas não é mais vinho. É a carne e o sangue do Senhor. E este é o sabor do pão vivo descido do céu. Atenção, filhos e filhas da Igreja, este é o sabor do pão vivo descido do céu. Que neste momento, seu coração, seus sentidos, especialmente o teu paladar, seja inebriado com a presença do Senhor Jesus. Não te enganes o teu paladar, como já cantava Santo Tomás de Aquino. Pelo contrário, o teu paladar seja inebriado pelo Senhor. Sinta a alegria de tê-lo como alimento. De sentir passar pelo teu paladar, pela tua garganta, o Senhor, e misteriosamente permanecer em tua vida, ser transformado no Senhor que o recebes. Esse é o primeiro momento do comungante, degustar a carne e o sangue do Senhor Jesus. Segundo momento, escuta o Senhor no íntimo do seu coração. Adora, escuta, silencia. Filho e filha da Igreja, nesse momento, podes receber o dom das lágrimas do Espírito Santo. Quantos comungantes têm sentido esse dom do Espírito Santo, o dom das lágrimas,
ao receberem o Senhor, a consolação, a cura que necessita na sua vida. Mas se nada sentires, adore ainda mais. Adore, adore, adore. Que a hóstia santa, pura e imaculada possa se deitar em teu coração. A hóstia branca possa se deitar em teu coração e adores o teu Senhor Jesus. Atenção no que agora eu vos falo. Os demônios, quando se apossam de uma pessoa, ao receber o Senhor, o possesso cospe o Santíssimo no chão. O possesso não pode comungá-lo. Não pode degustá-lo, a não ser por uma permissão do Senhor, para que o possesso seja liberto. Mas, geralmente, o possesso, quando recebe o Senhor, ele cospe o Senhor, porque não pode levá-lo ao coração e adorá-lo. Assim fazem os demônios que se manifestam numa possessão. Satanás e seus demônios não podem receber o Senhor Jesus como alimento. Eles fingem recebê-lo, mas depois o cospem violentamente. Como está escrito no Apocalipse, que os demônios querem vomitar sobre o filho que nascerá da Virgem. Os satanistas só podem se alimentar das carnes apodrecidas oferecidas aos demônios e a eles por seitas satânicas. Amadas ovelhas, claro que não é nesse momento o que eu quero vos dizer, não é de nenhuma maneira um julgamento de nossa parte, mas é claro constatar, não como uma possessão, claro, mas quantos católicos e católicas têm sido profundamente insensíveis no momento de comungar o Senhor. Embora não esteja em situação, e na situação que eu vos falava há pouco, mas comungam o Senhor Jesus sem o mínimo de adoração, sem respeito algum, tanto no coração como nas vestes. Uma total insensibilidade, incredulidade na presença do Senhor. Comungam o Senhor como um pão qualquer, e não como alimento descido do céu. Hoje, dia do corpo e do sangue do Senhor, precisamos renovar nossa sensibilidade, nosso ardor, nossa adoração ao Senhor. Saber comungar e adorá-lo.
porque vivemos um tempo de apostasia diante do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Está se perdendo o culto de adoração dos comungantes e das comungantes do Senhor. Quero dizer, recebem o Senhor Jesus como alimento e não sabem, não adoram. E Jesus não pode entrar em um coração incrédulo. O mesmo Senhor, como disse Santo Tomás de Aquino, recebido pelos bons, pelos adoradores e também pelos incrédulos. Amadas ovelhas, que o nosso coração hoje se alegre profundamente com tão grande mistério do coração do Senhor. E nesse segundo momento desse ensinamento, eu quero voltar a falar do momento em que você comunga ao Senhor. Preste atenção. E que o Espírito Santo te dê sabedoria aquilo que eu vou vos ensinar agora. Amadas ovelhas, como é belo sentir o gosto de pão e de vinho ao receber o Senhor Jesus como alimento. Eu repito, como é belo sentir o gosto de pão e de vinho ao receber o Senhor Jesus como alimento. É uma das maiores certezas que é o Senhor Jesus. Porque se de fato tivesse o gosto de sangue e de carne, ou seja, não gosto de pão e de vinho, poderíamos estar sendo enganados por Satanás em nosso paladar. Mas não, porque verdadeiramente é a carne do Senhor e tem gosto de pão, porque verdadeiramente é o sangue do Senhor e tem gosto de vinho, Satanás não pode nos enganar. Por isso, comungamos o Senhor no gosto do véu do sacramento. E essa é a maior alegria da nossa alma. Eis o grande mistério da fé. Comungamos o Senhor no gosto do véu do sacramento. E Satanás não pode nos enganar por causa das palavras do Senhor Jesus e da entrega da sua fé. Mas ele pode colocar frieza, dúvida, insensibilidade, apostasia. E é por essa razão que o Senhor se permite os milagres eucarísticos. O
Os milagres eucarísticos não são dados ao nosso coração para retirar as dúvidas da presença real do Senhor. Os milagres eucarísticos do Santíssimo Senhor são para nos alegrar em poder recebê-lo no véu do sacramento, no gosto do sacramento. Atenção no que agora eu vou vos dizer. Atenção no que agora eu vos falo. Satanás odeia muito, muito, muito mais a presença do Senhor, o Santíssimo Sacramento, no altar, na aparência de pão e de vinho, no gosto de pão e de vinho, do que os milagres eucarísticos. Satanás odeia quando você adora o Senhor, degusta o Senhor, sentindo o gosto de pão e de vinho. Mas o teu coração sabe, a tua alma sabe, os teus sentimentos comungam o Senhor. E você o comunga, o adora. Amados filhos e filhas da igreja, adoremos esse dia, adoremos, comunguemos o Senhor. Nesse dia santíssimo do corpo do Senhor, Corpus Christi. Adoremos o Senhor como adora a Virgem, cantando Magnificat. Adoremos o Senhor hoje por excelência, publicamente em nossas praças, em nossas ruas, mas sempre que o teu coração saiba receber a hóstia pura, santa e imaculada, e o adore até o último respiro, até a última batida do teu coração. Tão sublime sacramento, adoremos esse altar. Corpo, sangue, alma e divindade. Como dizia São Paulo VI, confirmando, claro, as palavras do Senhor Jesus, após a consagração, não existe mais pão, não existe mais vinho. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos o Senhor. Deus de amor, nós te adoramos nesse sacramento. Corpo e sangue que fizestes o nosso alimento. És o pão vivo e vencedor, o pão vivo descido do céu. És o Deus vivo e vencedor aos teus pés. Nesse dia, a nossa adoração e todo o nosso amor, Senhor Jesus, tão sublime sacramento.